Eu acho que o materialismo ele tem dificuldades que são inerentes ao materialismo para explicar questões como a liberdade, como para explicar a consciência. Não acho que explica bem. Ah, explica, mas eu não acho que explica bem. E eu tenho por mim aí uma questão bem mais abstrata filosoficamente, que é o seguinte: o Marx, quando ele vai fazer a análise dele, ele está analisando em cima de categorias e de uma série de conceitos, de uma série de instrumentos que o Hegel criou na filosofia dele. E aí, só para a gente entender, o Hegel, ele vai defender esse papel da história como determinante para a gente entender o mundo que a gente está. Então, a gente pega, por exemplo, na época do Hegel, você tem ali a Revolução Francesa, um pouco antes, né? Então, você tem um avanço da consciência, da cultura humana, em que você tem daquele período que essa cultura e essa consciência, ela desemboca naquele processo revolucionário da Revolução Francesa e tal. Isso da perspectiva hegeliana. O que o Hegel vai tentar entender? Ele vai tentar entender uma razão nessa história. Ele vai tentar buscar um instrumento para explicar por que chegou nesse ponto. E aí ele vai desenvolver o sistema dele, é um sistema muito abstrato, é um sistema, inclusive, muito difícil de compreensão. Acho que isso, inclusive, prejudica a compreensão do marxismo, porque o Marx está bebendo muito do Hegel, ele está bebendo de termos e de conceitos que o Hegel criou, que são difíceis de você olhar, de você entender no primeiro contato. E quando o Marx ele tira do Hegel e aí o Marx ele pega do Hegel essa questão de dialética, né? E aí o Hegel ele vai entender o seguinte: olha, a nossa consciência ela está aprendendo o mundo e essa apreensão do mundo ela gera uma série de interpretações, gera essa consciência que a gente tem das coisas e isso entra em conflito uma com a outra ao longo da história. E esse conflito é dialético. Que aí você tem os contrários eles um contra o outro e você tem esse processo de avanço histórico. O Marx ele tira esse processo desse entendimento idealista do Hegel, desse entendimento. Eu já estou honesto, né? O Hegel é complicado mesmo, é difícil mesmo e tal, mas isso assim, tá bom, vá. Mais metafísico, né? E aí, na minha opinião, ele, ao fazer isso, ele traz para um campo material e ele traz alguns ecos da metafísica hegeliana. Então, fenomenologia exato, fenomenologia nem é empírico, né? Fenomenologia nem é empírico, mas tá bom. Enfim, você tira um senso genérico, né? Ali, mais ou menos, em Hegel tem uma noção do desenvolvimento, que é dialético, ok, e aí tem certas noções humanas que desembocam em fenômenos que acontecem no mundo, tá ok, tá ok. Que acabam passando batido e passando meio despercebido assim, e aí na hora que ele tenta casar isso com uma certa influência mais cientificista da época e tudo, eu acho... Aí é aqui que eu chamo de caricatura, né? Tem uma caricatura aqui, é a versão genérica de que o marxismo é travadão porque ele acredita demais na ciência. É meio que... Ele tá pegando um pouco dessa perspectiva pós-moderna genérica, certo? É um feeling pós-moderno genérico. Tipo assim, o marxismo é meio durão, é meio cruzão, porque ele é muito... Ele acha que as coisas são tipo física, né? Física quando sei lá, você adiciona uma força, aí a força igual se reproduz lá, é muito mecânico, é muito... Né? Um sentimento, tem uma espécie de sentimento contra Marx. Tá? Tem uma espécie de sentimento contra Marx. Contra Marx, contra o marxismo e contra a ciência, tá? E contra a ciência. É um sentimento, assim. Não tem um argumento aqui, tem um sentimento. Assim, tem um sentimento público, pós-moderno pra caralho, que é uma coisa assim meio que... O problema do mundo contemporâneo é que ele é muito turrão, muito duro, muito inflexível, face ao fato de que ele imita a física, né? Que é a crítica que vai acontecer a Auguste Comte, que vai acontecer ao marxismo, né? E aí, como o Engels gosta de física, né? Como o Engels gosta de ciência, e ele vai falar sobre ciência, aí a galera fala, não é nem o Marx o problema é o Engels. Você viu esse texto aqui que ele fala de química? O Engels sabe química, porra, como assim? Muito cientificismo. É meio um feeling mesmo, tá? Ninguém leu os textos quer dizer, ninguém é muita gente, né? Mas assim, em geral, as pessoas não leram porra nenhuma de Engels para fazer essa crítica a Engels. Em geral, tá? Em geral. Em geral, é uma coisa assim, meio desencantamento com o iluminismo. Uma coisa meio desencantamento com a ciência resolverá, né? E aí fica querendo, porra, Engels fala de física, Engels fala de movimento da Lua, Engels fala de química. Não, isso aqui é muito cientificismo pro meu gosto. Tem um espírito que ronda esse tipo de preconceito, tá? Vamos lá. Que
acabam passando batido e passando meio despercebido assim, e aí na hora que ele tenta casar isso com uma certa influência mais cientificista da época. Assim, qual é a influência? Porque tem uma influência cientificista da época mesmo, que é Darwin. E aí a influência cientificista da época que tem Marx e Engels, que é Darwin, é o contrário de uma perspectiva de que as coisas são estagnadas. É exatamente usar a ciência e o desenvolvimento da ciência em Darwin para dizer que as coisas são desenvolvidas no tempo, tá? É um aspecto mesmo ontológico da estrutura. Tem é usado o termo. Talvez seja interessante eu mostrar isso, porque eu não lembro qual é o termo em alemão. Veja, o que é usado de ciência é exatamente a ideia da ciência moderna, que supera a metafísica antiga, de que as estruturas se desenvolvem no tempo e não ficam circulando no mesmo lugar, como na metafísica de Aristóteles. Aqui, ó, claramente, tá? Claramente. No entanto, há aqui duas coisas a observar. Em primeiro lugar, em vida de Feuerbach, a ciência da natureza estava ainda compreendida naquele intenso processo de fermentação e que só nos últimos 15 anos recebeu um relativo fecho clarificador. Foi fornecido novo material de conhecimento, em medida até aqui inaudita, mas o estabelecimento da conexão e com ela da ordem neste caos de descobertas que se precipitam só muito recentemente se tornou possível. Então, em Engels está claro que até a consciência se desenvolve no tempo. E aí ele está falando, olha, teve um desenvolvimento da consciência que até o Feuerbach não pegou direito. É certo que Feuerbach ainda assistiu às 3 descobertas decisivas, todas as da célula, da transformação da energia e a denominada, com Darwin, teoria do desenvolvimento, Entwicklungstheorie, tá? Entwicklungstheorie é exatamente teoria do desenvolvimento, que as coisas se desenvolvem, que a célula ela se forma, ela se transforma, que você converte energia. Então, todo esse campo semântico de Engels está dizendo a estrutura da natureza é desenvolvimento. Vocês entendem? Vocês entendem? Vocês entendem? Então, tem uma caricatura no texto do Krepp, que ele sugere que como se fosse assim, sei lá, Engels recorre à ciência porque ele é meio mecanicista. Porque, veja, não foi o Krepp que inventou isso. Isso um monte de gente mente o tempo todo. Então, é normal criar um senso comum nesse sentido. Toda apreensão que Engels faz a respeito da ciência é do desenvolvimento. Vocês percebem que isso está claro aqui nesse trecho? As descobertas recentes, a consciência recente desenvolveu a partir do conhecimento a respeito do desenvolvimento. Então, a estrutura teleológica de metafísica aristotélica, que a coisa fica rodando em círculo, sem criar o novo, não tem cabimento. Se não é assim para a natureza, vai ser assim para a sociedade humana. Isso é mesmo pressuposto teológico de Marx, tá? Olha, o capitalismo surgiu. E assim como ele surgiu, ele não pode ter surgido como a árvore que surge e fica para sempre, como acontece em Aristóteles, né? A semente vira árvore, a semente vira árvore, a semente vira árvore e a árvore está sempre lá. Se isso não acontece para nada na natureza, vai acontecer na sociedade humana? Não é possível. Esse é o aspecto, tá? E aí a galera não lê Engels e fica sugerindo que Engels tem essa visão quadradona e tal, de que as coisas, sei lá, né? Tem mesmo esse feeling, é uma espécie de mito contra Engels, é uma espécie de mito. Enfim, aí o Engels, ao avaliar essas ciências todas para fazer essas avaliações, né, no Dialética da Natureza, que não foi um livro que ele publicou, era um conjunto de anotações que a União Soviética publicou, aí tem muita coisa errada, né, sobre ciência. Mas era um conjunto de anotações, nem se sabe se ele não ia reavaliar aquilo, era um conjunto de anotações, nem se sabe, ele não pode dizer o que ele queria fazer com aquilo, porque ele não publicou. Então ele podia estar organizando as ideias, tendo noções, enfim, é óbvio que isso é possível. O livro não foi publicado, o texto não foi publicado, mas a ideia é sempre de desenvolvimento, certo? A ideia é sempre de desenvolvimento. E se tivesse errado, não tem problema não, né? O camarada falou, o cara estava só estudando, pode ser, mas pode não ser, podia ser que ele publicasse aquilo e tivesse tudo errado, mas tá tudo certo. A questão é que ele recorre a essas coisas para dizer que da estrutura da natureza tem desenvolvimento. Esse é o aspecto ontológico fundamental, tá? Tem desenvolvimento dentro da natureza. Para isso que ele era cientificista. E estava certo, né? E estava certo. Estava certo ele, estava certo Marx, no sentido de que as estruturas do real desenvolvem-se. Só isso.